É isso aí, minha potência! Nós estamos aqui no Visão Empreendedora para mais um episódio, né? Toda segunda-feira, esse encontro maravilhoso, onde a gente sempre traz um convidado muito especial. Mas hoje é muitíssimo especial. E eu não quero muito alongar, não. Eu quero já dar as boas-vindas. Edgar, meu amigo, seja muito bem-vindo. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite. E antes da primeira pergunta, dizer para você, se sinta em casa, se sinta à vontade. Olha a extensão dos estúdios aqui do Visão Empreendedora como a extensão da sua casa, meu irmão. Já me sinto, Cleison, à vontade, desde o convite. Desde o convite, né? Desde o convite. Assim, obrigado de verdade por me convidar para participar do seu podcast. Eu passei a acompanhar seu Instagram, vejo a riqueza do seu conteúdo e eu acho que a gente está aqui para isso, né? Para somar, para compartilhar, para poder ter esse propósito de divulgar o nosso trabalho, mas fazer isso de uma forma consciente com pessoas que têm o mesmo propósito que a gente. Né? Que caminha junto. Exatamente. Quando eu acompanhei teu perfil, eu entendi isso. Eu falei, não, esse cara tem que estar com a gente. Perfeito. Eu tenho que conversar e eu já tô vendo já que esse episódio aqui a gente já vai ter que marcar depois o segundo, vai ter que marcar o terceiro. Eita. E eu tenho um convite para fazer para ele, mas vai ser no meio do episódio, eita. Não é agora. Aguenta o coração, segura a onda. Meu amigo, a gente bateu 100 episódios gravados e agora a gente tá com uma brincadeira. Olha só. E eu já quero chegar... Começar assim, né? Já começar desse jeito, já, pé na porta. Você agora vai se tornar o host do podcast. Olha você só. Agora vai estar no meu lugar. E você vai me apresentar. Mas você vai me apresentar como se eu fosse você. Olha só. Então ninguém conhece você como você. E eu queria que você pegasse todas essas atribuições, a formação... Quem é você e colocasse em mim agora, que eu vou me sentir agora. Cleison agora vai virar e você vai me apresentar agora para essa galera que está aí nos acompanhando no podcast. Bem, gente, estamos aqui no podcast Visão Empreendedora, hoje com Cleison Melo. Cleison, ele que é um escritor lá do Recôncavo Baiano, de Muritiba, Bahia, que saiu de lá através das redes sociais e hoje tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, mais de 300 mil seguidores no Facebook, tem feito um trabalho através da leitura, da literatura, tocando corações com o propósito do afeto, do amor, dos relacionamentos, dos bons relacionamentos. E também palestra, Cleison tem palestrado muito pelo Brasil, falando sobre afeto, em jornadas pedagógicas, formações pedagógicas, em eventos corporativos, que fale sobre afeto, da importância do afeto no nosso dia a dia, na nossa convivência, principalmente tanto da porta de casa para fora, como da porta do trabalho para dentro. É importante falar sobre afeto. Celebra casamentos também. Tem celebrado casamentos pelo Brasil. Então, Cleison... Esse Cleison é demais, é esse multiuso. Não é bombril, mas é multiuso. Meu amigo, obrigado. E, cara, parabéns. Você já entrou na dinâmica. Já entrei. Entrou perfeitamente. Você falando de Cleison, eu falei, porra, eu me senti, cara. Eu falei, caramba. Eu descobri coisas que nem eu sabia, sabe? Meu amigo, que massa. E essa conversa vai ser muito boa. E eu já quero começar trazendo uma coisa que se fala muito na internet, que as pessoas falam o tempo todo e dá muito conselho. Você tem que encontrar teu propósito, você tem que descobrir teu propósito. E você já nessa tua colocação aí, você falou sobre essa questão de propósito. E eu tento muito, me esforço muito para que nesse podcast a gente possa contribuir com as pessoas que estão em casa agora, que está no carro, que está ouvindo o podcast na academia, numa caminhada. Ninguém quer perder tempo, todo mundo quer. Perfeito. O que é que você diria para essas pessoas que, tipo assim, eu não sei qual é meu propósito? Como descobrir qual o nosso propósito? Eu acho que o melhor caminho para a gente descobrir o nosso propósito é enxergar e ter a consciência daquilo que a gente ama fazer. Boa. Eu acho que a gente está vivendo um tempo onde a gente se preocupa muito com o que as outras pessoas querem da gente. E às vezes, para suprir uma necessidade externa, a gente acaba indo por caminhos que não nos agradam. Então, quando a gente assume um compromisso com a gente mesmo, eu sou uma pessoa de muita fé, e tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, a gente coloca o pé, Deus coloca o chão. Boa. E eu acho que a gente só consegue encontrar o nosso propósito, e aqui, independente da fé que os nossos ouvintes tenham,
quando a gente tem essa determinação de colocar o pé e aquilo que a gente acredita, seja a força da natureza, do universo, dos orixás, dos deuses, das estrelas, do signo de Deus, a gente consegue encontrar nosso propósito. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu só consegui me encontrar dentro do que eu fazia quando eu tive a coragem de assumir que eu era capaz de fazer aquilo que eu estava fazendo. Então, eu já estava com CNPJ, eu estava trabalhando, minha empresa já estava com contrato em prefeitura e Câmara de Vereadores. Eu ainda estava na faculdade de jornalismo quando eu abri minha Deixa eu empresa. voltar, te bagunçar um pouco nossa conversa aqui. E eu gosto de te interromper, porque você vai ficar à vontade também para me interromper também, mesa tá? de bar. Mesa de bar. Podcast é essa visão aí mesmo. Eu queria que você voltasse só um pouco. Edgar criança, acho que lá em Muritiba, né? Isso. Cara, Edgar criança, quando a tia ou a avó ou alguém perguntava: o que é que você vai ser, menino, quando crescer? Você pensava o quê? Desde os 5 anos, meu pai me contava isso. Meu pai faleceu em 2006, então até os 18 anos eu tive ele presente junto comigo. Ele me dizia que desde os 5 eu já apontava para a televisão e dizia que eu queria ser jornalista. Poxa. E eu gostava de assistir jornal, gostava de assistir o Jornal Nacional. Na época era Cid Moreira e Chapelin, né? Saiu Chapelin. E foi algo realmente... criança, porque criança não é de curtir jornal, né? Criança, e isso seguiu durante toda a escola. Eu lembro que quando eu me formei no 3º ano do ensino médio, e a gente fez a festa da formatura na escola, a diretora da escola, a Escola São Luís, professora Bilinha, foi a escola que eu estudei a minha vida inteira. Massa. Ela, na hora que entregou o diploma, fez assim: nós temos aqui o futuro jornalista Edgar Beúzio, porque era algo que eu já falava que queria ser. Então, era algo que eu tinha muita convicção. Tive alguns percalços. Não vou dizer percalços, vou dizer assim, eu tive alguns desafios na depois que eu saí da escola, né, do ensino médio, que foi o nascimento de minha filha, que está aqui, Letícia, e aí eu tive que adiar o sonho de entrar na faculdade. Na época era muito mais difícil, eu estava no interior, e aí eu tive que trabalhar, tive que dar conta de tudo. Sim. E só Virou fui entrar, pai, né? Agora tem um ser que depende de mim. Exatamente. Essa foi a minha virada de chave, tá? Na minha vida foi isso também. Pra mim foi total virada de chave, né? Assim, porque eu amadureci, cresci muito nesse período. E eu só tem que amadurecer, né? Não é uma escolha. Não tem jeito, não tem como devolver. Mas ela tá aqui linda, 18 anos já, é minha... Assim, tenho muito orgulho dela, tenho muito orgulho do que ela me ensinou, né? Porque a gente, como pai, a gente aprende muito com os nossos filhos. Perfeito. E, assim, tudo que eu sou hoje eu devo ao que eu aprendi naquela fase, que foi uma fase desafiadora. Mas aí você foi focar para trabalhar. Fui trabalhar e vim para Salvador. Não no que gostava. Não do que eu gostava. O que acontece? Eu vim para Salvador, vim inicialmente morando com a mãe dela, né? E minha família era uma família que tinha uma empresa aqui de fotografia científica. Sim. Fotografava eventos, casamentos e tal, mas tinha uma particularidade na empresa que era a foto científica. O que era a foto científica? A foto pré e pós-cirúrgica. Tinha muitos clientes que eram médicos, cirurgiões famosos, Raidan Góes, Américo Monteiro, que já faleceu, Carla Ferner, Edivan Leite. Então, tinha muitos cirurgiões plásticos que eram clientes do estúdio. E esses médicos se reuniram e abriram um curso em medicina estética na época, era ali no Jardim Brasil. Eu estava em Salvador, já naquela fase, vou morar em Salvador, vou morar em Muritiba, não sei o que eu faço da minha vida. Meu pai tinha acabado de falecer, meu pai faleceu em novembro, a mãe de Letícia estava grávida nesse período, então eu estava ainda meio perdido. Dificulta a decisão aí também, né? Aí eu no estúdio, minha irmã que estava tocando esse estúdio, recebe uma ligação do seu Mário, que é marido de doutora Marilúzia Costa, dermatologista aqui de Salvador. Jana, a Marilúzia é presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Estética e está abrindo um curso aqui de medicina estética, e a gente precisa de um fotógrafo dentro do curso. Um fotógrafo que a gente vai atender pessoas carentes, né? Vai fazer uma triagem com pessoas carentes e a gente vai ter esse atendimento aqui. E aí precisa ter, porque é prova jurídica, inclusive, né? É prova, se acontecer qualquer coisa, uma mancha no rosto. Já tá. Então é algo muito minucioso, não é foto tirada de qualquer jeito. Sei. E aí a Ana olha pra mim e fala assim: não, mas eu não posso não, porque ela tinha empresa, mas meu irmão pode. Ele sabe fotografar, Escalou ela sabe, e eu não sabia mestre. nada. Eu olhei assim pra ela e ela me treinou em 20 dias, assim, foi aquele intensivão, em 20 dias dentro do estúdio. Você tinha que ficar bom. E eu aprendi a fotografar
fotos que tive em 20 dias e aprendi o Photoshop também, porque você tinha que pegar, colocar a foto no computador, fazer o recorte da foto, colocar dentro do prontuário da paciente. Depois eu vou querer saber se foi isso que fez você bater 1 milhão de seguidores. É essa história que eu quero saber. E foi uma experiência muito bacana, assim. Foi um período muito desafiador, de muita dificuldade. Foi a primeira vez que eu estava em Salvador como morador mesmo, porque eu vinha para Salvador como turista, passear na casa dos irmãos, ir para lá e para cá, andando de carro. Foi aí que eu fui pegar ônibus, foi sentir a vida, cidade, isso. foi sentir a vida mesmo. Eu era um menino do interior, muito protegido pela mãe. Sim. Então, passei por todo esse processo de amadurecimento e que eu agradeço muito. Eu lembro que eu tinha uns pega pra capar assim, com o seu Mário, que era o marido da doutora Marlúzia, e às vezes eu sentia assim, me sentia muito triste, né? A forma como ele falava, porque eu trabalhava fazia algumas coisas no Photoshop lá, e como ele era engenheiro, ele olhava assim as coisas que eu fazia e dizia, tem que estar bem alinhado, tem que estar assim, porque é muito bem alinhado. E aí eu repetia as coisas 2, 3 vezes, entregava ele, repetia de novo, e aí às vezes saía 8 horas da noite lá e aí voltava a chegar, era ali no Jardim Brasil, na Barra, eu morava no Campo Grande, subia aquela ladeira da Barra no ônibus, na época subia, né, hoje eu não sei, acho que é só... Mas na época, eu subia aquela ladeira chorando, assim, eu disse, meu Deus, porque, né, passando por tudo isso. Isso com quantos anos, Elida? Isso com 18, 19 anos. E depois, assim, depois de muito tempo eu fazendo um trabalho no Instagram, com os cards que eu posto no texto. Sim. E aí eu cri com esse alinhamento, eu pensei assim, como foi útil, né, cara? Como aquele período foi importante para entregar algo de excelência a quem está me seguindo, né? Quem está além do que eu estou escrevendo. Como isso é importante hoje para quando eu pego a prova de um livro e digo assim, olha, essa margem aqui não tá boa, tem que melhorar. Então, assim, eu acho que toda a dificuldade que a gente passa... Lá atrás, não reclame que isso vai ser útil, né? Vai ser muito útil. Então, assim, eu agradeço muito ao seu Mário. Foi uma fase realmente difícil, mas eu acho que foi uma fase necessária. Seu Mário, a gente quebrou o pau, mas agora eu agradeço. Foi um período muito, muito importante. Aí eu só entro na faculdade 2 anos depois, né? Aí você foi fazer jornalismo? Fui fazer jornalismo, passei muita dificuldade em Salvador, tive que retornar para Muritiba. Na faculdade, quando você estava lá no curso ou no início do curso, sempre, pô, eu nasci para isso mesmo, ou teve algum momento que falou, pô... Deixa eu te falar, eu abri uma empresa logo no primeiro semestre, eu já trabalhava... Pô, então você tem essa pegada empreendedora já? Eu trabalhei, entrei na faculdade já trabalhando na prefeitura. Massa. E aí percebi uma certa... A gente tinha a UFRB lá em Cachoeira. Eu percebia que meus colegas, eles vinham para Salvador fazer estágio. E aí vinha, às vezes, de manhã, fazia o estágio, pegava o ônibus 11 horas para voltar para assistir a aula de tarde. Aí eu observando aquilo e, ao mesmo tempo, a região estava mudando a forma de comunicar por conta da universidade, né? O impacto da universidade com a faculdade de jornalismo, de cinema e tudo. Antigamente, quem é que fazia as assessorias de comunicação das prefeituras? Radialistas. Sim. Então, aqueles caras com 30, 40 anos de rádio, esses caras que eram as assessorias e faziam muito bem dentro daquilo que tinham, né? Não vamos criticar, mas era o que eles tinham. Mas aquela coisa aí da comunicação institucional mesmo, da comunicação política, não existia. Era muito assim, mais era 3, 4 radialistas na cidade, aquele que é radialista contra, brigando com o prefeito, ou radialista a favor, e aí vinha o prefeito, às vezes, botava um contrato para a rádio do cara, aí o cara passava era a falar ruim, bem. já ficou bom. Então era uma comunicação meio bagunçada, até que em 2010, 2011, teve a mudança da lei da transparência, que toda prefeitura e câmara tinha que ter um site com tudo, ou seja, que a prefeitura pagou um alfinete, tinha que estar no site da transparência. E, aliado a isso, não ia ser só um site para ter o que a prefeitura comprou, deixou de comprar. O site tinha que ter uma coisa sobre a cidade, as obras da prefeitura. A gente não tinha rede social, Instagram, Facebook, como tem hoje, então era tudo no site da prefeitura. E aí eu disse, pô, tem um caminho aqui. Aí eu abri uma empresa e comecei a oferecer serviço de site... Ótimo. Site para prefeitura, para a Câmara de Vereadores, e já saí com contrato, já dava estágio a meus colegas que já estavam saindo da faculdade. Então tem muito colega meu hoje aí no mercado de trabalho, trabalhando no Correio, na tarde, tem um até trabalha na Globo, que eu dei estágio. Né? Tinha acabado de entrar na faculdade e tinha um site de notícia depois, que foi o que me sustentou durante muito tempo. Tinha um site de notícia
que era o Primogênio, que tinha quase 1 milhão de acessos diários, né? Que era um site de notícia regional. Sim. Então, se acontecer um Quer acidente ficar ali na por 101, dentro do que tá acontecendo ali, vai pra lá. eu ia já sair da faculdade, já tinha aula, rapaz, aconteceu um acidente com a ambulância de Curitiba na 101. Pegava o carro com a câmera e ia lá cobrir. Então, a faculdade foi assim. E o Instagram nasce na faculdade. Sim. É um trabalho acadêmico que vira o que é hoje. Né? Então, fui desafiado aí pela professora Lene Lins, de fotojornalismo. A gente queria entender como o Instagram estava abraçando a literatura. A gente tinha nos Estados Unidos e na Europa. Em quanto tempo isso? 2016, ano que vem faz 10 anos. Vai fazer 10 anos. 10 anos. Foi no dia 8 de maio de 2016. Isso é legal eu falar porque, tipo, uma da visão do podcast é mostrar a vida real. E aí, às vezes, as pessoas, elas com um mês ou com um ano dentro do negócio, ela quer um grande resultado. Exatamente. E aí, tipo assim, olha os números de Edgar, mas cara, tem 10 anos Exatamente. nesse batente. Às vezes eu olho e não acredito. Constância. Né? Da constância, Isso. exatamente. Assim, eu acho que tem em todo lugar. Com a rede social isso fica mais claro. As pessoas acham que é fácil. E aí querem o resultado. Assim, não, eu sonho com isso e vou me jogar nisso porque às vezes tá dando dinheiro. Isso. Tem muita gente que pensa, vou abrir um negócio porque tá dando dinheiro. No Instagram, eu vou abrir um Instagram assim porque vou ganhar fama. Faz isso que tá dando certo. E não errei muito, fiz muita bobagem, né? Enfim. Mas ele nasce com esse propósito acadêmico de fazer um estudo de como as redes estavam abraçando a literatura no Brasil. A gente já tinha isso nos Estados Unidos, então autores que não tinham grandes editoras, autores que não tinham grande mídia, no perfil em rede social, eles conseguiam aparecer em listas de mais vendidos. Aqui no Brasil a gente tinha nesse movimento seu conterrâneo Matheus Rocha, Sim. neologismo, que hoje mora em São Paulo, mas ele na época morava em Feira. Matheus Rocha tinha um perfil grande, já tinha lançado um livro por uma editora, junto com Fred Alboni e não lembro quem foi, acho que Pedro Salomão. Não, o que foi pro Big Brother, Arthur Aguiar. Eles tinham lançado um livro juntos, acho que foi pela Sextante. Você tinha o Zac Magiese, que é o Notas sobre Ela. Você tinha o Gustavo Lacombe, do Rio, que tinha um trabalho também voltado para textos de relacionamento. Aí você tinha a Riane Leão, de Onde Jaz Meu Coração, que hoje é uma das best-seller, tem mais de 3 livros como best-seller. Então você tinha uma galera que já estava nesse caminho, que acompanhava e dizia, aqui, professora, tem 5 autores que a gente pode estudar. Ela fez, não, eu estava no grupo de pesquisa sobre Fernando Pessoa também, que é uma das minhas referências. Ela fez, não, você no final do grupo de pesquisa, você apresenta textos seus, textos tão bonitos, porque você não cria seu perfil. Mesmo que tenha 50 seguidores. Não se preocupe com essa gente é uma pesquisa, então é uma pesquisa de amostragem. Então a gente faz um artigo, leva para um congresso, enfim. Uhum. Na hora eu não dei muito o assunto, mas ela plantou a semente, né? Sim. E aí, uma semana, 15 dias depois, mais precisamente no dia 8 de maio de 2016, eu lembro porque era um dia das mães, era um domingo, dia das mães, eu tinha acabado de voltar de um almoço com minha mãe, e aí eu tinha um perfil, tinha um pouco mais de 1.000 seguidores, que era de fotos, de Abeusa em fotos, que eu tinha máquina por causa do site. Sim. Então, quando eu viajava, eu tirava foto, ia para Ilhéus. Minha esposa, na época, namorada, era de Itabuna, então ia para Ilhéus, levava uma máquina, tirava foto. Estava aqui numa zona rural, em Muritiba, fazendo um conteúdo para a prefeitura, tirava uma foto e postava lá. Aí eu postei assim, a partir de hoje, esse perfil vai se chamar Fotocitando, porque além das fotos, vão ter textos. E nunca mais eu postei um texto. Em 3 meses já tinha 10.000 seguidores. Eu lembro que quando eu atingi essa marca dos 10.000 seguidores, foi no dia de uma convenção partidária, de uma campanha que eu estava fazendo parte da organização. E naquele dia veio o peso. Tem 10.000 pessoas organicamente me seguindo, então eu fiquei, tem alguma coisa dando certo aqui. Sim. E aí começou a noia, né? Eu disse, meu Deus, eu não posso errar, não posso escrever errado, não posso... E aí comecei a ter medo de postar, e aí mandava esse texto para professor João Neto lá, que hoje ele é um dos reitores da UNEB. E aí mandava para ele, Neto, corrige aqui para mim que eu tô morrendo de medo desse texto estar errado, mas depois essa coisa foi fluindo. No começo a gente começa sem tanta obrigatoriedade, sem tanto peso, né? Mas quando o resultado começa a surgir... eu acho que é aquela sensação de ninguém tá olhando. Isso. Então eu vou fazer. Te dá mais liberdade. Aí quando você pensa assim, poxa, Muritiba tem 28.000 habitantes. Caramba. Tem 10.000 pessoas me acompanhando. Né? Hoje você ainda tem essa coisa de comprar seguidor, não sei o que veio logo. Mas na época...
Não lembro se tinha essas coisas, né? Pelo menos não me recordo. Mas era difícil você atingir essa marca. Só que aí foi as jornalistas daqui da Bahia, da TV Bahia, que eu agradeço muito, Camila Marinho, Silvana Freire, na época, que estava na TV Bahia, Jéssica Smetak, que estava na TV Bahia. Eu, assim, caí na graça delas. Sim. E aí elas postavam muito meus textos. E aí muita gente começou a seguir. Aí veio o Alô, Alô Bahia, que começou a postar coisa minha também, né? Aí, enfim, só pegando um gancho e um parêntese nessa história aí, em poucas palavras, o que você diria que os teus textos conecta tanto deu tanta adesão assim? Eu acho que é a questão do cotidiano, sabe? Eu acho que primeiro, eu atribuo muito a questão do sentimento. Tá. Do sentimento ele ser universal. Sim. Por que Todas eu as digo isso? línguas, né? Porque Vai conectar geral. porque eu acho que todo mundo tem algum calo ali que dói, sabe? Sim. Um relacionamento, numa angústia pessoal, da vida mesmo, do cotidiano. Acho que tá todo mundo enfrentando o seu monstro aí, a sua dor. Não tem ninguém... Todo mundo tem seu BO, não tem pra onde correr. Não tem ninguém 100%. Por mais que muitas das vezes, principalmente nas redes sociais, às vezes você esconda, né? Parecer que tá tudo bem, Isso. não. Então eu acho que esse é o grande trunfo, né, do conteúdo que eu produzo, que outras pessoas também fazem, que outras pessoas começam a fazer. Mas se você me perguntar, mas qual o diferencial, já que tanta gente faz, e às vezes muita gente começou a fazer porque eu estava fazendo e desistiu no meio do caminho. Tem a constância, tem o prazer de fazer, que eu acho que isso eu não tô ali obrigado. Eu não tem ninguém me obrigando a fazer aquilo. Eu estou fazendo aquilo porque faz parte de mim. Pode dando dinheiro, sem dar dinheiro. Eu estou fazendo porque eu gosto de fazer. Eu acho que isso tem um grande diferencial. E eu escrevo como eu estou aqui com você. Eu escrevo conversando. Boa. Então, eu acho que quando as pessoas leem, as pessoas sentem isso. Eu lembro que quando eu lancei meu primeiro livro, eu tinha foi um livro de poemas e contos. E eu me inspirei muito nas histórias de amigas, de amigos, de pessoas que eu conheço, né? Uhum. E tinha uma história de uma amiga em particular, que ela estudava em Cachoeira, e o namorado era de Cachoeira e estudava em Salvador. E ele morava aqui nesses prédios que não tem portaria, que você interfona diretamente. E aí ela vem passar um final de semana com o namorado, passar um final de semana na casa do namorado, e ao invés de vir na sexta, resolve vir na quinta para fazer uma surpresa. E aí ela interfona. ela interfona. Só que quando ela chega para interfonar, tem uma mulher segurando, uma mulher mais velha, bem mais velha, segurando uma mochila e interfonou pro mesmo apartamento. Ixi. Aí ela olhou pra mulher, ela namorava há 5 anos com o cara. Uhum. Ela, a senhora vai pro apartamento de fulano? Ela fez, vou. Ele é meu genro. Ele namora há 6 meses com minha filha. Eu, inclusive, levei umas roupas para lavar, vim aqui entregar. Aí ela descobriu naquele dia que há 6 meses o namorado dela de 5 anos estava mantendo um relacionamento com a outra pessoa, inclusive envolvendo a família toda da pessoa. A nova sogra já estava levando até roupa para lavar. E aí eu conto essa história no livro. E ao ler, fazendo a revisão, me veio, sei lá, uma palavra, redenção, sabe? Alguma coisa assim. Por quê? Porque eu pego essa história e dou um final para essa história, né? Ali, claro, ela terminou o namoro e tal. Mas no livro, o que é que acontece? No livro, eles param na escada do prédio para conversar. E tem uma conversa ali. Que aí você cria. Que eu criei essa conversa que não existiu na história real. Tá. A história existiu até a portaria do prédio. Sim. E eu pensei numa palavra, na hora que eu tava fazendo a revisão, eu disse assim, poxa, isso aqui é algo como redenção, alguma coisa assim, né? E uma palavra específica. E eu, claro, pedi autorização a ela para fazer a publicação, mandei o conto para ela ler, é sua história, se você não se incomodar, me inspirei em algumas histórias e tal. Não. E aí ela usa a mesma palavra que eu pensei, não estava escrita essa palavra no texto. Eu disse, poxa, sabe o que é que eu senti lendo isso? Que eu não lembro exatamente qual era a palavra, mas era algo como se fosse uma redenção ou um perdão, alguma coisa assim. Não era a palavra perdão, não, era algo nesse sentido. E eu também não lembro exatamente o que foi. Mas estou falando isso só para você entender como, às vezes, a intenção vai no texto também. Né? O amor com que você faz, com que eu trato as palavras que eu escrevo, elas conseguem abraçar as pessoas. Você coloca vida, né? Essa é a diferença. História. Quando você coloca a vida, faz a diferença. Eu tenho falado muito isso porque... E eu vou te perguntar sobre isso, que o pessoal está falando muito hoje sobre a inteligência artificial, né? Sim. E aí eu quero que tu fale um pouco sobre isso, que a gente percebe em alguns textos que a gente fala...
pô, não conecta, sabe? Você não sente um humano falando. Eu recebi essa semana, acho que foi no final de semana agora, alguém que estava lendo meu livro e mandou uma mensagem para mim no direct falando assim: é impressionante como eu tô lendo, mas eu ouço a sua voz. É bacana isso, acontece muito. Entende? Isso é vida. Isso é a pessoa tá conectada com a tua história. Perfeito. E eu queria que você falasse sobre isso até pra, tipo assim... Eu acho que a gente não vai ser contra a inteligência artificial, mas como ela deve ser usada, né? Eu acredito que esse é o caminho, que eu acho que a gente não tem que ser contra a inovação, porque tem coisas que não dá para ir contra, que é mais forte, mas como usar isso para que isso venha somar, não atrapalhar, né? Eu acho que a gente entrou num ponto da humanidade que a gente não tem mais volta, não tem mais retorno. Sim, a gente concordo. não tem mais como viver. É a mesma coisa assim, a criança não pode ter acesso a celular nem tablet. Beleza, a gente entende isso de forma até científica, os psicólogos falam isso e é verdade, né? Eu tenho um exemplo em casa de como isso prejudica mesmo. Então, a gente precisou de um período, assim, 0 telas, mas a gente precisa se adaptar porque as crianças já estão nascendo online. Sabendo. A gente vê um bebê mexendo no YouTube, pô. Entendeu? Então, assim, a gente chegou num ponto que não tem mais volta. A gente não vai voltar mais para a máquina de datilografia, a gente não vai voltar mais para. Por exemplo, no meu caso da minha esposa, a gente não tem rede de apoio em Salvador. Nossos pais moram em outras cidades. Então, às vezes, para a gente ir para um restaurante, para a gente jantar e para a gente almoçar, a gente precisa. Fica aqui um pouquinho no tablet, meia horinha, 50 minutos, porque senão a gente não consegue ter uma vida de casal. Então é algo que a gente não tem como voltar. A mesma coisa eu acho que é a inteligência artificial. Tem muita coisa, tem para fazer design, tem para fazer vídeo. Agora tem o Google aí lançou recentemente, né? Uma plataforma que você pode criar filme, né? Com personagem, com tudo. E você tem a mais famosa de todas, que é o ChatGPT. Sim. Que as pessoas têm usado bastante, têm abusado bastante. Eu costumo dizer usando e abusando. Usando e abusando. Porque é o que você falou, cara. Eu acho que texto é vida. E as pessoas, por mais que quem tá ali... aquele perfil que de repente você nunca viu a pessoa escrever uma legenda. Aí, de repente, aqueles textões. Aqueles textões, tudo, parece todo muito parecido, tudo muito igual. Tudo igual, Tudo muito... Aí eu fico assim, velho, será que as pessoas acreditam que ninguém percebe, que ninguém nota, que tem alguma coisa estranha? Né? Ou aquela pessoa que não gravava vídeo, não fazia nada e de repente começa a gravar Aparece lá. As pessoas sentem. E não sentem porque o texto é ruim, não é isso. Não. É porque tá tudo igual, tá tudo parecido. E isso mostra que falta originalidade. Eu acho que o que as pessoas querem hoje é conteúdo original. Claro, a rede social... Eu uso o ChatGPT para corrigir meus textos. Eu uso o ChatGPT para entender se aquele conteúdo... quando eu é relevante ou não, se a galera vai... A compreensão, Quando eu escrevo algo muito grande, eu sou do textão mesmo, eu gosto de escrever muito. E eu tive que me adaptar porque eram textos para legenda de Instagram, então você tem um limite ali. Às vezes eu escrevo algo muito grande que eu jogo no chat e digo assim, me diga aí o que é que eu posso cortar sem perder a essência do texto. Sim, então é um auxílio, excelente, uma ferramenta. É uma ferramenta. Boa. Que você pode usar. Agora o cara chega lá, não... me diga aí sobre visão empreendedora, qual a mensagem que eu vou dizer hoje. Aí o ChatGPT, aí a pessoa não tem nem o cuidado de mexer, de assim, essa palavra eu não costumo usar. Eu vou tirar aqui, ou essa palavra aqui, né? Eu vou colocar algo meu aqui. Tem gente que não se dá o trabalho, tem gente que copia e cola, vai até a pergunta do ChatGPT, às vezes, no final. Teve gente que já botou a legenda. Não lembro, não sei se você viu um vídeo. Você gostou dessa? Ou quer que eu faça mais curto? O vídeo de um assessor de uma prefeitura, que o cara tá lá lendo o mestre de cerimônia, chega no final. Você prefere um texto mais denso, não sei o quê, pererê? Se quiser uma cópia mais curta para o WhatsApp, eu posso fazer também. Então, assim, não é que as pessoas não vão usar. Não é isso. Mas eu acho que, como tudo na vida, eu acho que a pessoa tem que entender que está num lugar que é uma rede social, onde as pessoas não são imbecis, as pessoas não são idiotas. E pessoas se conectam com pessoas. Com pessoas, não adianta. Aí você vê aí você vê post com 2, 3, 4 curtidas. Por quê? Porque não conectou, porque não foi fundo, porque não movimentou, tá ali só para cumprir algo que às vezes nem a pessoa que está fazendo acredita, porque a pessoa não quer aquilo. Sim. A pessoa quer fama. A pessoa não tem um propósito. E aí
as pessoas também percebem Sim. quando o outro quer a fama e não o propósito. E eu acredito que as pessoas percebem e desconectam, né? Total. Não é? Total. E aí você vê muita gente pelo caminho. Eu acredito que na sua área também você deve sim. ver muita gente aí que começa, né? Com aquela vontade de ser aqui. Vou até usar o nosso exemplo. Eu quero ser um Joel J, eu quero ser um Cleison. Sim. Né? Eu quero ser um Edgar. Chega no meio do caminho, não vai. Por quê? Cara, porque não queria ser o Joel J, não queria ser o Cleison. Você trouxe algo no início que me conectou muito, né, com a minha história também. Porque, na verdade, eu casei com 16 anos. Então, eu me tornei um empresário ali, forçado por causa daquilo ali. Pô, a minha filha depende de mim, aquela coisa. E aí eu fui trabalhar. Graças a Deus, consegui construir um bom patrimônio, um bom negócio. Tenho umas lojas de joia, tenho uma construtora e tal. E aí eu ia trabalhar com mentoria, né, com treinamentos, pensando várias situações. E aí eu fui conversar com um coach. E aí contratei um pacote de mentoria com ele e fui fazer. E uma das perguntas que ele me fez eu entender que eu estava no caminho certo, que foi um pouco do que você falou. Foi quando ele falou bem assim, cara, vamos supor que você ganhe hoje na Mega Sena. Qual o projeto que você vai desenvolver? Eu falei, justamente esse. Ele falou, então pronto, é isso que você vai fazer, porque não é pelo dinheiro, não pode ser só pelo dinheiro. E aqui a gente não está falando nada contra dinheiro. Exatamente. Sabe? Nada contra. Você não é que você não pode ganhar dinheiro com palestra, não é que você não pode ganhar dinheiro escrevendo, nada disso. Mas não pode ser só dinheiro, porque se for só pelo dinheiro é muito pouco, é muito baixo. Então, quando você faz o que você gosta, quando você curte o processo, eu brinco. Quando eu tô em palestras e quando eu tô com amigos, eu falo assim, cara, eu gravando podcast, ou eu no palco palestrando ou treinando, eu tô igual a Neymar jogando bola. Ganhando dinheiro pra me divertir, porque eu gosto. Perfeito. Eu gosto de jogar futebol e quando você fala, dá pra perceber na tua fala o amor à escrita. E eu acho que é isso que faz a diferença mesmo, porque é como você falou, acho que para tudo, e a gente pode ampliar até para o meu negócio, para o seu negócio, e para o negócio de quem está assistindo agora ou ouvindo a gente gente precisa entender que dinheiro é consequência de algo que a gente faz sem dinheiro. Por que eu digo sem dinheiro? Porque eu tenho 10 anos nessa jornada e eu passei por muito período onde eu disse assim, cara, eu não tô ganhando nada com isso aqui. Nada, não tô ganhando nada com isso aqui. Por que eu ainda continuo fazendo? Porque eu gosto de fazer. Caramba. Quantas e quantas vezes eu já tive assim uma vontade de... Vou omitir não, vou desativar o Instagram e vou focar em outras coisas. Eu tenho outros trabalhos também, faço outros tipos de trabalho. E vou omitir... Chegou a pensar isso? Várias vezes, e é incrível como eu acho que tá tudo tão conectado que sempre quando eu penso isso, às vezes que eu pensei, 3, 4 vezes assim, bem fortes mesmo. Sim. Fui pra cama determinado a desativar o Instagram, não era excluir, ou se não parar de postar, parar de alimentar, porque eu lembro que uma vez eu pensei, eu programei o post, eu disse, olha, é o último post que eu tô fazendo. Sério? Vou deixar nível. Vou deixar os outros textos aqui, por respeito a quem gostou dos textos, a quem compartilhou, a quem comentou, a quem teve a vida de alguma forma impactada naquele momento por um texto, mas é a última postagem que eu faço. Já pensei isso várias vezes. E teve uma vez que foi muito forte, e nessas vezes sempre aparecia uma mensagem de um seguidor, um direct, assim, olha, hoje eu precisava disso aqui. Hoje eu já teve seguidores assim, olha, eu pensei em desistir de tudo, em desistir da minha vida. E esse texto chegou, uma amiga me encaminhou e chegou na hora certa, eu não te seguia, tô te conhecendo agora. E aí aquilo diz assim, poxa, só pode ser um recado. Cara. Só pode ser uma... É forte isso aí. Só pode ser um recado sei lá, divino. Divino, que diz assim que eu preciso estar aqui, nesse lugar, fazendo isso, e o resto é consequência. Né? Porque, é claro, a gente tem filho, a gente tem boleto, a gente tem as contas para pagar. Esse ponto de desafio assim foi baseado numa falta de resultado que não veio? Ou já teve esse sentimento também com hater? Então, eu até te perguntar se você tem hater ou não, difícil, ou tipo assim, com a crítica, ou com tipo assim, uma frustração, uma decepção. Eu brinco dizendo assim que
quando alguém discorda de um texto que eu escrevo, que tem, claro, as pessoas que discordam, eu fico muito mexido, fico muito preocupado. Né? Será que eu escrevi uma bobagem? Recentemente tem um texto meu que viralizou aí, que tem mais de... Acho que já está em 6 milhões de alcance esse texto. Que é um texto que fala sobre que tem uma certa idade que não dá mais para você colocar a culpa nos traumas, né? Não dá mais pra você colocar... Você tem que fazer alguma coisa, procurar uma terapia, resolver, mas tem uma hora que você chega que não dá mais... Não fica só refém desse rótulo, né? Porque tem gente que diz, não, é porque eu sou assim. Exato, e é um texto validado, assim, tem vários psicólogos comentando, repostando no perfil, terapeuta e psiquiatra, mas algumas pessoas estão ali ainda naquele meio da... Não sei, né? Mas assim, tocou diferente nessas pessoas. Sim. Mas não é assim, porque quem teve um pai ausente... até hoje não consegue lidar com isso, mas eu não estou falando que você não tem que sentir a dor. Não é isso que eu quero dizer com o texto. Estou querendo dizer que tudo bem, a gente é muito machucado, a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. Sim. Né? Mas o que é que você vai fazer com isso? Você vai passar a vida inteira chorando ou você vai procurar? Entendeu? A intenção do texto foi essa. Só que eu sou da comunicação. Eu sei que quando a pessoa não entende, o erro está na mensagem. Sim. Aí eu já vou logo fazer essa autocrítica. Será que eu errei na forma de... Só que às vezes não é erro também, né? Às vezes eu penso que o que eu tô falando é uma verdade boa para o outro, mas é um remédio amargo. Mas é isso que eu tô querendo te dizer. Não tem isso também? Não tem texto que é um remédio amargo? Exatamente. Como é algo tão raro de acontecer, mexe muito comigo. Aí eu fico assim, meu Deus, imagine se eu... Né? Agora, hater eu recebi quando eu me posicionei politicamente. Aí eu recebi pancada, perdi 300 mil seguidores. Sério, cara? Que é uma coisa que eu não faço mais hoje, não por conta de seguidor, é porque a questão política no Brasil hoje mexe muito com a saúde mental. Isso, Então foi um período que eu tava muito assim, que eu não esperava que fosse daquela forma. Porque meus posicionamentos eram muito delicados no sentido de que eu não preciso ofender ninguém. Isso. Eu só vou me posicionar. Que até então, como eu venho da política ali no finalzinho de 2010 que você trabalhou com assessoria também, trabalhei partidária, com assessoria, no caso. E aí era um período que eu acompanhei 2 eleições para presidente, onde você sentava e dizia, vou votar no Lula, vou votar no Serra, vou votar em Dilma, e aí tinha as brincadeiras e tudo, não sei o quê, mas era algo que você conseguia dialogar. E aí você passa por essa transição 2016 ali do impeachment de Dilma para cá, onde você não pode mais dizer quem você vota sem ser esculachado por um lado e pelo outro. Então, para mim, era muito novo. Então, eu lembro que até hoje eu tava indo para Itabuna, namorava a Jéssica ainda. E aí eu cheguei em Santo Antônio de Jesus e postei uma foto de um candidato na época. E fui dormir no ônibus. Cheguei em Itabuna, tava assim... O sono do inocente. Não sei quantos mil comentários e tudo. E aí eu era muito ousado na época e continuei postando mesmo, me posicionando. Agora que eu vou postar mesmo. Mas eu não faço mais porque o que é que eu entendo hoje? Não é meio, às vezes eu brinco muito isso. Felipe Neto fica, o influenciador tem que se posicionar. Com ele, é bom ele que tem já uma vida... Sim. Estabilizada, tem cinema em casa, né? Tá tudo bem. Mas para um eu, por exemplo, que não deixa de ser um capital. Estrategicamente, não é interessante. Não é interessante. Tem um outro detalhe. Isso impacta no que você faz de uma forma grande, porque mexe com sua cabeça. Sim. Mexe com sua saúde mental. Mexe sem com... falar, eu tô pensando aqui, nem falo nesse assunto aí, o que você tá falando aí mexe com tudo. Mexe com tudo, é um efeito cascata, porque se você perde seguidor, o Instagram entende que seu conteúdo não é relevante, aí derruba seu engajamento. Isso. Cleison, eu levei 2 anos... E se meu sustento é isso aqui? Olha o que eu tô colocando em jogo. Eu levei 2 anos para recuperar o engajamento. Caramba. Que eu tinha antes da eleição de 2018. A eleição de 2018. Levei 2 anos para recuperar. Na última eleição, me posicionei de novo, perdi 300 mil seguidores. Putz. Entendeu? Então, assim, hoje eu não faço mais porque eu entendo... O que é que eu entendo? Quando você liga a Globo News, a Globo hoje tem 3 canais que eu assisto, que é a GNT, GNT, o Multishow e a Globo News. É um atrás do outro ali, na TV a cabo. Se tu liga no Multishow e aparece lá na Tuzaneri fazendo um comentário político, tu faz o quê? Oxê. Que é isso aqui? Que é isso aqui? Se você liga na Globoplay Novelas e tá passando um show de Anitta, você diz, oxê,
Tá errado. Tá errado. Perfeito, boa. Então, boa. assim, minha audiência não quer ver eu falar de Lula nem de Bolsonaro. Isso. Nem de ninguém. Minha audiência tá ali Você pra... tá... Meu conteúdo é um respiro para as pessoas, então eu prefiro não Você comentar. acaba pra agradar um lado, você acaba desagradando a tua maior audiência, a tua comunidade que você lutou pra construir. E é uma comunidade, é uma audiência. E a audiência tá ali pra ver se você não liga no Sport TV e tá lá passando a novela das 8, Vale Tudo. Não tem. Então, Na hora do futebol, eu quero ver futebol, pô. Não adianta querer me apresentar show. Aí eu tive hater. Aí eu Entendi. tive hater, aí eu fui acusado até de ter a Lei Rouanet. Porque você tá ganhando na Lei Rouanet. Eu disse, oh meu Deus, se antes fosse. Cadê? Eu quero. Me fale como é aí pra eu viabilizar esse negócio. Né? Porque, mas hoje, o que você falou aí é muito real, pô. Porque, tipo assim, hoje a política tá de um jeito que, a depender do que eu fale aqui, eu sou rotulado. Ou da camisa amarela ou da camisa vermelha. E aqui vale... A depender do que você fala, vai ser também rotulado da mesma forma. E vale um adendo nesse tema que a gente tá... Assim, não me privo de comentar. Sim, sim. Sentado numa mesa, se eu for pra podcast me perguntar qualquer coisa, eu falo sem problema nenhum. Agora, no meu perfil, eu acho que não é isso que minha audiência minha audiência não tá querendo isso. Né? Ah, mas você tem medo de seguidor? Não. Meu amigo, tenho. Sabe por que eu tenho? Porque é o que paga minhas contas. Se você quiser que eu me posicione em Felipe Neto, eu te mando todos os meus boletos. Gostei. Que aí eu me posiciono todo dia, eu posto a foto se você quiser, do candidato se você quiser. Você diz assim, Edgar, a partir de hoje, seu aluguel, sua luz, sua água, as contas da escola dos meninos, tudo vai pra minha conta, aí você se posiciona, aí eu me posiciono de boa. Mas é verdade, não dá pra viver como essa galera... Dura realidade. Como é que essa galera acha que as pessoas têm que... Não tem que não, velho. Que acho que cada um vive sua realidade. Perfeito. Eu queria ter, se eu tivesse bem, aí eu me posicionar mesmo, jogador. E assim, você vai ser criticado, como eu também sou criticado, por não posicionar. Eu sigo muito Joel. Se você vê Joel pode olhar o perfil de Joel. Joel nunca vai entrar nisso. Nas eleições passadas aí, teve inclusive Pablo Marçal foi candidato a presidente. E ele candidato a presidente, várias pessoas falando pra se presidente não, foi candidato a prefeito. Prefeito de São Paulo. Prefeito de São Paulo, não foi? Prefeito de São Paulo? Prefeito de São Paulo. Foi que ele levou a cadeirada de Itapema. Foi. Prefeito não, governador. Governador. Não, foi prefeito. Ah, foi prefeito. Foi prefeito, verdade. Depois era o projeto. E Joel falou, velho, eu não vou entrar nisso. E tem uma galera que vai criticá-lo porque ele não entrar. Exatamente. Só que se eu entrar... e eu ficar de um lado A, eu vou ser criticado pelo lado B. Se eu entrar do B, eu vou ser criticado pelo lado A. Ou seja, não tem escolha, irmão. A crítica nós vamos ter. Mas por que você trouxe um ponto que é crucial. Por que eu receber crítica e enfiar um conteúdo de goela abaixo da minha comunidade que ela não quer saber disso? Exemplo, eu trabalho sobre vendas, gestão, marketing. Eu ajudo o empresário a aumentar a venda, melhorar lucro sem sacrificar a qualidade de vida. Eu literalmente falo, velho, independente de governo, você tem que acordar segunda-feira e ir vender, e trabalhar. Perfeito. Aí não cabe no meu perfil eu estar ficando defendendo partido A nem partido B. Mas eu recebo muitas críticas e tá tudo bem. E eu sigo pessoas que se posicionam, que fazem isso direto, que dão opinião. O que eu digo é o seguinte, para eu escrever o que eu escrevo, eu preciso estar bem. Sim. Não tem como eu escrever o que eu escrevo tenso ou com raiva, porque às vezes você lê uns comentários que fica com raiva, porque a pessoa lhe xinga, ele lhe acusa, né? Sem nem conhecer minha história, nem nada, e mexe com a gente. Não tem como você escrever, não tem como eu parar para escrever o que eu escrevo, me entrando nesse meio. Às vezes não vou mentir a você, às vezes dá vontade de me posicionar, às vezes dá vontade de chegar e dizer assim, velho, eu acho isso, mas eu digo assim, pra quê? Eu aprendi a fazer essa pergunta. Eu digo assim, pra quê? Inteligente. Pra quê? Isso aqui... O que é que eu ganho com isso? E quando eu digo ganho, para deixar bem claro... não é só um ganho financeiro, não é financeiro. Não é só, não mas é porque a galera acha que é financeiro. O que é que a minha cabeça isso vai me acrescentar na minha vida. Isso vai... Porque eu sinto realmente. É como eu te falei, eu não sou acostumado a receber hate no perfil, até porque eu não fico nessa... Então, quando eu mexo num vespeiro desse, eu recebo o hate e não me faz bem. Então é massa a galera que consegue fazer isso. Agora, sem essa questão política, tem aquele texto que você faz, que você fala assim, vai dar uma polêmicazinha. Não tô falando de política, não, mas que vai... E você faz mesmo assim, ou você
evita quando você... Porque você tem ideias que você fala assim, pô, isso aqui eu acho que eu não vou colocar agora não, porque a minha comunidade ainda não está preparada para isso. Ou você literalmente solta o verbo. Tem um texto que eu já repeti o tema, mesmo sabendo que o primeiro deu muita polêmica. O primeiro eu arquivei, porque eu tenho esse cuidado. Assim, eu digo que meu maior patrimônio são os meus seguidores. Eu tenho muito cuidado com os seguidores. Eu tenho 91% do público feminino. Boa. Então eu tenho muito cuidado com o que eu falo para essas mulheres também, né? Porque 91% do público feminino. Absoluto. Então eu tô assim, eu tenho muito cuidado, eu tenho muito medo de ser interpretado de uma forma errada, até porque eu sou homem, tem toda essa questão de por mais que a gente seja empático, tem dores que a mulher sente que a gente não vai sentir. Sim. Então, uma vez eu escrevi um texto falando sobre na maternidade. Eu vi uma frase, eu sou muito inspirado por essas frasezinhas que viralizam no Instagram. Eu disse, pô, dá um texto essa frase, que era uma frase sobre... foi até uma mulher que postou no Twitter, ela dizendo assim... mulheres, escolham bem os pais de seus filhos. Você não sabe como isso faz a diferença e tal, e tal, tal. Escolher bem o pai dos seus filhos. E baseado nessa frase, eu fiz um texto de como é importante a gente escolher bem os nossos parceiros. Ainda botei numa forma não só da mulher, mas... Não, o primeiro foi. Esse primeiro que eu arquivei, eu citei essa questão homem, mulher. Mãe dos seus filhos. Escolha bem os pais dos seus filhos. Sim. Porque eu acho que todo mundo dá sinal. A gente que na hora tá muito apaixonada. Isso é fato. Às vezes não enxerga. E não enxerga e acha que a pessoa vai mudar, acha que a pessoa a gente vai dar jeito e vai ser essa Disneylandia o tempo todo, né? Mas tem coisas que eu acho crucial no relacionamento, principalmente no início, que as pessoas não fazem, evitam fazer perguntas incômodas no início. Como é que essa pessoa age no imprevisto? Como é que essa pessoa age numa falta de dinheiro? Sim. Como é que essa pessoa age com o filho chorando 24 horas no pé do ouvido? Como é que essa pessoa vai agir quando um menino pedir um brinquedo e não tiver o dinheiro para comprar o brinquedo? Como é que essa pessoa vai agir assim, assim, assim? A gente não faz essas perguntas. Então o texto ia nesse sentido. E aí um monte de algumas mulheres começaram a questionar, mas não tem como a gente saber, meu marido era assim... mudou. Aí eu peguei e arquivei. Eu disse, não, tenho que escrever de uma forma melhor, porque eu sempre faço essa autocrítica. Sim. Se o que eu quis dizer não está sendo entendido, a culpa não é porque tem muita gente que fala assim, você entendeu errado, você interpretou errado. Comunicação. E eu sou da área de comunicação. A responsabilidade é de quem comunica. Eu sou da área de comunicação, Perfeito. Então assim, eu escrevi alguma coisa aqui equivocada. E aí melhorar. Postei esse texto depois de um mês e meio, que eu sabia que ia dar uma polêmica, mas eu também me blindei de uma forma de, não vou direcionar só para a mulher, porque os homens também passam por isso. É uma coisa geral, a gente precisa escolher bem os nossos parceiros, as pessoas que vão conviver com a gente, né? Porque a paz de uma casa depende de como os nossos parceiros também vão agir na adversidade, né? Então, assim, você, empresário... Eu falo para empresário e eu digo que 90% do sucesso está relacionado com a pessoa que você escolhe para partilhar a sua vida. Entendeu? Então, assim, é muito importante a gente pensar nisso. Não estou falando daquele namorinho, daquela coisa que a gente às vezes acha que não vai nem dar certo. Mas, assim, vamos passar para a próxima etapa? Vamos fazer uma coisa mais séria? Já conhecer a família? Sim. Pensar direitinho, observar mais, porque todo mundo dá sinal. Todo mundo demonstra alguma coisa. A gente é que está muito empolgado ou empolgada. Isso. E deixa passar. Mas as pessoas, elas demonstram quem elas são desde o início. Perfeito, perfeito. Nesses textos tem histórias criadas ou sempre são fatos reais? A grande maioria... Que você oculta ali o nome das pessoas, é lógico, com cuidado, mas... Ou tem coisas que você começa a criar também? A grande maioria, Cleison, vem, assim, principalmente no início, de histórias da minha vida. Sim. Então, eu sou do interior. Interior é um lugar riquíssimo. Todo mundo sabe. Todo mundo. Você almoça, 1h da tarde, senta na porta, ali você sabe de coisa. Mas depois vem também, assim, uma inspiração que é retroalimentada pelas histórias que chegam pelo direct. Então, muita gente conta. Aí eu tava voltando de viagem junto com minha esposa, e aí disse, rapaz, você precisa dar uma lida, a gente tá com um projeto novo, e aí eu disse assim, você precisa parar e dar uma lida no meu perfil. Ela, eu não leio nada do seu perfil. Eu fiz, você não lê no meu perfil? Não, porque eu tenho medo de ficar noiada, porque você escreve umas coisas de relacionamento. Eu disse, mas filha, você sabe que não é nada pessoal. É história que vem, não tem nada a ver com a vida da gente.
gente com relacionamento. Não, mas eu fico com medo de misturar as coisas e tal, porque eu realmente escrevo sobre questão de casamento, Sim. né? De comunicação, principalmente a comunicação entre o casal e tal. E... Você atende como terapeuta também, não? Não quer. Não é minha pauta, não. Não é minha pauta. Nem... Eu atendo no Instagram lá, leia meus textos lá e se vire lá. Sempre, é como eu te falei, eu tenho Mas você muito preside cuidado. casamento. Eu celebro casamento. Celebra casamento. Celebro casamento. Eu tenho um respeito muito grande pelas pessoas que me seguem e sempre deixo claro, não sou psicólogo, não sou terapeuta. Às vezes eu chego a demandas muito fortes, muito pesadas para mim. Imagino. E eu tenho uma rede de contatos que eu indico. Então, eu tenho uma rede de psiquiatras, de psicólogos, de terapeutas que eu indico. Tenho lá, a pessoa liga, essas pessoas atendem online no Brasil todo. Então, eu mando essa listinha e a pessoa mesmo faz a ligação dela e marca e vê o que é que faz. Mas eu não quero... Eu até pensei em uma época em fazer psicologia, mas é um amigo meu, doutor Cássio Silveira, que é psiquiatra, ele fez assim, Ed, tenha a noção de que a partir do momento que você entrar na profissão, tem coisas que você não vai poder fazer porque o próprio conselho... Isso. Então, tem coisas que você escreve... Você vai ter amarras que hoje você não tem. Que não tem. Então, o que você escreve hoje é literatura, é literatura, é autoajuda, seja o que for. Bom Mas a partir conselho. do momento que você é psicólogo, você vai ter que seguir a cartilha de um conselho, né? Que pode ser bom para você ou não. E ali eu entendi também, eu refleti muito no que ele falou, eu entendi que eu gosto de ter essa, por exemplo, eu já pensei, às vezes o Facebook me lembra de textos de 3, 4 anos atrás que eu olho e digo assim, pô, hoje eu já não concordo com isso. Isso é ótimo. Né? Então, assim, eu já faço uma releitura daquele texto, já posto um texto novo baseado naquele que eu escrevi. Às vezes as pessoas, você muda de opinião? Mudo, claro que muda. Eu acho que não mudar de opinião não é inteligente. E teve uma história interessante dentro dessa pergunta que você fez, que foi logo eu estava com 100 mil seguidores, e aí foi quando eu entendi, né, a minha responsabilidade nesse assunto. Que aí chegou um direct de uma mulher que ela faz assim, Edgar, eu sou sua leitora, gosto muito dos seus textos, você tem me ajudado muito, e eu queria um conselho. Caramba. Aí eu não li, não abri a conversa. O direct tem essa opção, né? Você não visualiza, a pessoa não vê que você visualizou. Eu sou casado há X tempo, X anos. Meu marido é uma pessoa maravilhosa, ótimo pai, ótimo filho, ótimo irmão, ótimo amigo. Assim, foi a pessoa que... Eu lembro bem dessa frase que ela usou. Ela disse que orava com 16 anos, ela ajoelhava no quarto e dizia assim, eu quero um homem assim, 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 assim. Deus me deu. Isso. Deus me deu esse marido. Mas eu me envolvi numa paixão louca por um colega de trabalho. Caramba. E eu queria saber de você. Agora, o que é que eu faço? Eu conto a ele ou não conto? Eu falei, Deus me livre que eu vou me meter nessa panela de barro. Não vou de jeito nenhum. Tá lá a mensagem. Nunca Esse angu não tem caroço, não. Aí é só caroço. Nunca respondi. Porém, aquilo ficou martelando na minha cabeça. E uns 3, 4 meses depois, eu escrevi um texto que até hoje é um dos mais compartilhados no Facebook. Tem mais de 40 milhões de compartilhamentos. Caramba. Esse texto roda até sem autoria já. Tem gente que já roda já não até dá sem a fonte assinatura. mais. Que é um texto que eu digo assim, que eu acho, que eu trouxe pra mim. É um texto que começa falando assim, eu acho que numa relação, aí eu amplio, pra mulher não ler e dizer assim, isso foi pra mim, eu amplio. Eu acho que em qualquer relação de trabalho, de amizade, de homem e mulher, a lealdade é mais importante do que a fidelidade. E aí eu vou pra ciência. A gente pode ser infiel, pode acontecer. Às vezes a pessoa numa bebedeira, um amigo... vamos tirar do relacionamento um amigo que você contou um segredo seu, bebeu demais, chegou na festa, contou para uma divergência sua. Esse cara foi infiel com você. Mas o que é a lealdade? Porra, Cleison, ó, ontem eu bebi demais, falei besteira. E aí você vai ter a informação completa e vai decidir, sabendo de tudo que aconteceu, se perdoa ou não. Boa. Então, para mim, a lealdade é mais importante do que a fidelidade, porque a gente é humano, a gente não vai conseguir ser uma linha reta o tempo inteiro. Perfeito. Às vezes a gente caímos. Às vezes a gente vai ter uma atitude infiel. Às vezes você tá ali no Instagram, vê uma foto de alguém, vai curtir, que pra gente isso é traição. E aí, aquilo, será que você tá sendo infiel? Não, mas assim, pô, você curtiu isso, curti. Você tá sendo leal. Leal. Entendeu? Perfeito. Então, assim... E aí você vai para os extremos, né? Contigo. De traição, de tudo. Aí vamos pegar no relacionamento. A pessoa cometeu uma falha, né? Que pode acontecer. Não estou falando do mau caráter, que trai, o cara que vive dando zigue na mulher. Mas assim, às vezes um casamento, um relacionamento que o cara... Ou a mulher, ou o homem cometeu um deslize. Entendeu? E a pessoa soube. E a pessoa lhe pergunta se aquilo aconteceu ou não.
Aí você tem duas opções. Ou você é infiel, você já foi. Sim. Aí você tem a opção de ser leal ou desleal. Entendi. E eu acho importante a lealdade, porque a lealdade dá essa carta para a pessoa dizer assim, eu sei de tudo, agora cabe a mim perdoar ou não. Boa. Né? Porque não tem nada pior do que você perdoar alguém sem saber da história completa. Pense aí numa amizade que vocês já tiveram. Que você perdoou, mas você não soube da história completa. E sabe quem é que diz isso pra gente? Que a gente não perdoa a história completa? A nossa intuição. Quando a gente perdoa alguém sem saber da história completa, a nossa intuição fica ali cutucando o tempo todo. Essa pessoa não está sendo correta com você. Tem alguma coisa errada aí. E aí você não consegue se entregar de novo naquela relação. E aqui ampliando de novo, seja de amizade, seja de trabalho, você não consegue mais ser a mesma pessoa com aquela pessoa. Porque tem algo ali que não está claro. E aí sua intuição percebe. A gente é muito conectado com a nossa natureza, é muito conectada à energia do lugar, da pessoa. Então não tem jeito. A pessoa, você pode até se enganar também. Não, a pessoa está ali, mas tem alguma coisa errada. Você sente o cheiro, você sente o jeito, você sente... Está tudo ali escrito. Eu falei no início desse episódio que a gente ia ter que fazer mais episódios. E é realmente isso. A conversa é boa, a conversa rende, viu? Junta Muritiba, Feira de Santana e Salvador, dá nisso aí. Edgar, me fala sobre tua palestra. Hoje você trabalha também com palestras corporativas. Qual o conteúdo? O que é que o empresário que está nos acompanhando aqui, que geralmente são empreendedores que curtem a gente, que acompanham a gente, toda segunda-feira a gente traz um convidado novo aqui no podcast. O que é que esse empresário que está ouvindo agora pode falar, pô, gostei desse cara, gostei desse tema. O que você traz na tua palestra para essas empresas? Olha, sou muito convocado para falar sobre a importância das relações afetivas, porque o mundo corporativo precisa também dessa relação afetiva. Boa. Às vezes a gente tem um olhar muito duro para o mundo corporativo. Não, é só resultado. E hoje a questão magnifica as pessoas. Total, automatiza as relações. Né? Então, assim, eu tenho que estar sorrindo o tempo inteiro, eu tenho que estar bem o tempo inteiro, eu tenho que estar agradando o tempo inteiro. E a gente está vivendo esse boom, principalmente depois da pandemia, essa repercussão da pandemia, dos problemas que aconteceram pós-pandemia, da saúde mental. Então, apesar de não ser, eu faço questão de frisar, não sou psicólogo, não sou terapeuta, mas eu venho sendo chamado muito para eventos, inclusive, de saúde mental. Agora mesmo, em setembro, eu vou participar, não vou falar a data porque é gravado, mas agora em setembro eu vou participar de um evento que se chama Ressoatea, lá em Cruz das Almas, que é um evento para mães e pais e pessoas que trabalham com autistas, né, com filhos ou alunos autistas, enfim. Escolas, jornadas pedagógicas, hospitais, clínicas. Eu falo muito sobre essa questão das relações mesmo. Eu entro com minha história, que é uma história de conflitos com a minha mãe. Então, até ali os 30 anos, eu vivi muitos conflitos com minha mãe. Sim. E aí eu conto essa história e como eu fiz essa reconstrução, como eu fui capaz de reconstruir essa relação. Não que ela tenha mudado, ela continua sendo a mesma pessoa, mas quem mudou fui eu. E aí eu digo como é importante a gente olhar para o outro além de nós. Porque todo mundo está vivendo, está matando um leão por dia, todo mundo tem os seus problemas. E às vezes a gente perde muito tempo com coisas pequenas e esquece da grandiosidade da vida, que é amar mesmo, amar o próximo, amar o outro e fazer o que ama e lutar pelo que ama. E aí eu faço algumas dinâmicas na palestra que é bem interessante, essa que é o desafio do susto. Que o desafio do susto é nada mais do que você escolher uma pessoa na sua agenda do celular e ligar para essa pessoa, mandar uma mensagem dizendo que ama, dizendo que... E aí é incrível, porque às vezes vai o filho da pessoa para a porta do lugar onde está tendo a palestra para saber se a pessoa realmente está bem. Será que... E aí eu digo assim, se as pessoas que vocês mandaram mensagem tomaram um susto, vocês estão amando errado. Vocês precisam dizer mais, porque a vida é muito rápida. A gente perde pessoas de forma muito rápida. Então essa é a mensagem central. Excelente. Dia 19 e 20 de novembro, nós vamos fazer um grande evento aqui em Salvador, no Centro de Convenções. É o maior evento, na verdade, de negócios, de empreendedorismo. A gente está trazendo Joel J.
Joel é o maior nome hoje da alta performance no Brasil, autor best-seller. Joel tem quase 13 milhões de seguidores nas redes sociais dele. Engraçado que esse seu episódio aqui, ele vai sair depois do episódio que eu gravei com o Joel. Olha só. Ó que legal isso. Acabei de gravar um episódio em São Paulo com o Joel e agora... Ó o nível que eu tô gravando, né? Ó só as potências aí, só os gigantes. E Joel tá vindo para Salvador, cara. Algo assim muito bom. A gente vai fazer um evento com 2.000 empresários. Bacana. No centro de convenções. E qual é a temática desse evento para entender por que é que eu quero te convidar e quero que você esteja nesse palco junto com a gente. Meu desafio no meu livro aqui, eu trabalho muito com as pessoas que eu ajudo o empresário a aumentar a venda, melhorar lucro, sem sacrificar a qualidade de vida. Perfeito. Esses 3 pontos. VLV. Venda, lucro e vida. Perfeito. Onde eu falo, não adianta você ganhar dinheiro e perder tua vida. Perder teu casamento, perder teus filhos, perder teu relacionamento. Então, esses 2 dias será uma imersão das 9 às 20 horas. 19 e 20. Nós vamos falar de vendas, nós vamos falar de gestão de processos, gestão de pessoas, de marketing, inteligência artificial, CRM. Vamos atualizar o empresário para aumentar as vendas, melhorar o lucro, mas eu preciso levar o cara de vida também. Tô lá. Levar o cara para falar de afetividade. Porque nós, seres humanos, nós somos isso, pô. Exatamente. E é uma engrenagem, assim, você falou de Joel, eu gosto muito do conteúdo de Joel, porque apesar dele falar da alta performance, isso. Ele humaniza, né? E o que tá ali, eu vejo sempre os textos dele no Twitter, o que tá ali como foco principal é família. Eu acho assim, não adianta a gente conquistar o mundo se a gente perder os afetos pelo meio do caminho. Perfeito. É o que eu digo, uma das mensagens da minha palestra é essa. Assim, você pode conquistar tudo, você pode ter dinheiro, carro... Excelente. Uma vez, minha irmã estava internada no hospital e eu fiquei no quarto com ela. Ela foi pro paliativo. 3 meses, ficou 1 mês no paliativo, voltou para casa, já tem 2 anos lá, que tá ótima, tá bem. Mas no paliativo, nesse quarto do paliativo ali do Roberto Santos, entrava muitos pacientes com câncer terminal. Sim. E 2 dias depois falecia e ia embora. E aí eu conto até esse caso na palestra. O senhor faz assim, olha, ele era do interior, agricultor, e ele fez assim, eu conquistei tudo que eu quis. Eu tenho uma fazenda, eu tenho um apartamento em Salvador, eu tenho 2 netas morando no exterior agora, fazendo intercâmbio, eu tenho 2 filhos formados, um arquiteto, a outra um filho arquiteto, uma filha engenheira, mas eu daria tudo que eu conquistei para levar minha mulher para casa. Caramba. E no outro dia a mulher faleceu. Então, assim, eu acho muito bacana quando a gente, nesse tempo que a gente está vivendo, a gente entender e humanizar esse processo. Dizer assim, que é possível a gente construir, ter sucesso, conquistar coisas sem perder pessoas. Perfeito. Porque quando a gente chega lá, é importante que a gente esteja com aqueles afetos que ajudaram a gente a chegar onde a gente chegou, porque ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Perfeito. Se você vencer, quem vence com você, né? Exatamente. Perfeito. Essa é a visão e é isso que nós vamos falar lá. Se você quiser fazer parte do BPE, Bahia Potência Empresarial, marca nos comentários, chama a gente nas redes sociais. Só em você falar que estava ouvindo esse podcast aqui, você já vai ter um cupom de desconto lá, tá? Vou até botar o nome do cupom de desconto, vai ser Edgar. Olha só. Tá? Vai ser já em homenagem já. Meu amigo, chegou ao final do nosso episódio. Eu queria, antes de a gente finalizar aqui, um bate-bola rápido. Agora tem que ser perguntas rápidas, respostas aqui pra gente poder entregar. Eu sou do textão. Talvez não vai conseguir fazer em uma palavra não, mas tentar em poucas aqui vai ajudar para esse ponto aqui. Um livro que toda pessoa deveria ler. Arroz de Palma, Francisco Azevedo. Um erro que você não quer repetir. Não ouvir conselhos de pessoas importantes. Uma frase ou mantra que te guia na vida. Uma frase ou um mantra que me guia na vida. Consagra ao Senhor tudo que você faz, seus planos serão bem-sucedidos. Boa. Qual foi o maior não que você já recebeu e que mudou a tua vida? O maior não foi um não de Deus. Um hábito diário que faz a diferença no seu resultado. Um hábito diário. Eu tenho um hábito antes de escrever,
assim, antes de começar o dia, né, escrevendo assim, os textos do dia, que é pedir que aqueles textos encontrem quem precisa ser encontrado por eles. Assim, quando eu abro o computador de manhã, que eu digo assim, vou escrever os textos do dia, que geralmente são 3 textos por dia, eu digo assim, que o que eu produzi aqui hoje encontre as pessoas que precisam disso aqui. Show. Quem é uma referência de liderança para você? Uma referência de liderança, caramba. Jesus Cristo. A maior. Se tivesse que escolher vender bem ou liderar bem, o que escolheria? Liderar bem. Qual a maior mentira que contam sobre empreendedorismo? A maior mentira? Sim. A maior mentira que conta sobre empreendedorismo. Rapaz. As contas estão todas pagas. Você Porque não estão. Porque não estão. A vida é dura. Os boletos. Você estando em casa ou na academia ou viajando, quem você gostaria de ver sentado aí onde você está agora, conversando comigo no Visão Empreendedora? Quem é uma pessoa que você me indica para sentar aí, para eu poder conversar? Rapaz, tem um cara que eu entrevistei no meu podcast, Vozes do Afeto, que é um cara assim muito... que tem assim, até o seu perfil também de empreendedor, que é Lucas Varsk. Que eu falei sobre... Foi um episódio sobre empreender no casamento, né? Casais empreendedores. Ele e Yasmine. Yasmine também é uma pessoa muito bacana. E Yasmine, ela tá assim no Instagram, Yasmine. Eu entrevistei os dois e assim, é uma dupla bem bacana, assim. E a gente falou sobre essa questão do empreendedorismo de casal, né? Será que a sociedade em casa e a sociedade no trabalho dá certo? Foi um episódio muito bacana. Eu acho que os dois podem contribuir muito para o seu... Boa. E qual o conselho, Edgar, que você daria para o Edgar de 10 anos atrás, o Edgar de hoje? O Edgar de hoje pode ir sem medo. Vai dar certo. Boa. Para finalizar, o que é para você ter uma visão empreendedora? Eu acho que Eu acho que a visão empreendedora também é um pouco de fé. Eu acho que também é um pouco de fé. Aquela coisa que eu falei no início, é botar o pé e acreditar que Deus bota o chão. E aí, independente daquilo que você acredita, eu acho que a gente não pode ter medo. Acho que a visão empreendedora é isso. Claro, ser responsável, porque isso às vezes é aquela coisa, né? Quem vence quando você vence. Né? E quem sofre a consequência quando você toma uma atitude irresponsável. Então, a maior visão empreendedora é essa. É assim, eu vou confiar naquilo que eu estou fazendo, eu acredito naquilo que eu estou fazendo. Não é porque Cleison está ganhando dinheiro com isso, não é porque Edgar está tendo seguidor com isso, não é porque eu gosto de fazer isso. Eu curto isso. Eu curto, né? E... Isso brilha meu olho, isso me dá tesão, sabe? Isso me dá vontade. Tesão, eu acho que essa é a palavra. É tesão. Finalizando mais um episódio aqui do podcast Visão Empreendedora, você já sabe, toda segunda-feira nós estamos aqui, aguardem, Edgar vai estar junto com a gente aí no Bahia Potência Empresarial. E agora, Edgar, eu queria que você olhasse para essa câmera aqui e deixasse a tua mensagem para a gente fechar com chave de ouro o nosso episódio. Entenda que essa mensagem ela vai alcançar todo mundo de Salvador, da Bahia, vai alcançar Muritiba, vai alcançar Posso ler? Pode sim, eu não pode sou sim. Braulio Bessa, não, que vai grava... alcançar o Brasil inteiro, tá? Entenda que essa mensagem ela vai ser traduzida em todas as línguas, vai estar sendo passada em todas as redes sociais, TikTok, Kawaii, Instagram, até o Orkut lá ela vai buscar, cara. Olha Traz só. a tua mensagem para os 8 bilhões de habitantes do nosso planeta. Para fechar o episódio de hoje. Eu acho de verdade, eu acredito que sucesso e propósito não estão presos às coisas que conseguimos comprar. Conquistar é importante, claro, batalhar por estabilidade, realizar sonhos materiais, sentir orgulho do que construímos, mas de nada adianta ter tudo se para chegar até lá você precisou deixar pelo caminho que realmente importava. Não faz sentido acumular conquistas se para isso você se afastou das pessoas que um dia sonharam junto com você. Porque não é raro encontrar quem tem o armário cheio, a conta cheia, a agenda cheia e a vida vazia. Gente que nunca traz um boleto, que já rodou o mundo, coleciona experiências, mas não conseguiu manter os filhos por perto. Que perdeu o grande amor da vida não por falta de bens, mas por excesso de arrogância. Que conquistou o mundo inteiro, mas não conseguiu preservar o pequeno universo de afeto
que um dia teve dentro de casa. Eu acho de verdade que sucesso é sentar à mesa com quem você ama e sentir que pertence àquele lugar. É viver os anos ao lado de quem faz os seus olhos brilharem. É fazer o que acende a sua alma enquanto se apaixona cada vez mais por quem está se tornando. O mundo pode te aplaudir, mas nada se compara à sensação de ser amado por quem te conhece, por aqueles que te foram alicerces bem definidos das batalhas que você conseguiu vencer. Porque tem coisas que dinheiro nenhum consegue comprar. E quanto mais cedo a gente aprende isso, melhor. Arrasou! Sem mais nenhuma palavra a acrescentar, parabenizar você que chegou até aqui. Compartilha esse link com mais pessoas, compartilha no grupo da faculdade, no grupo da academia, no grupo da família. Tem um monte de gente compartilhando coisa aí que não agrega em absolutamente nada. Compartilha esse episódio que vai ser especial. Tem uma frase que eu amo que diz assim, ó, finge que é fofoca e manda pra todo mundo. É boa. Finge que é fofoca e manda pra todo mundo. Manda teu Instagram também pra quem não te segue ainda começar a seguir. @edgardabeusen. Show de bola. Segue lá, galera. Deixa nos comentários aí o que te chamou mais atenção e se você quer vê-lo aqui novamente, que aí eu vou chamar de novo e ele vai vir pra cá novamente pra um outro bate-papo, pra mais conversa. Segunda-feira, novo episódio. Um beijo no coração e vamos pra cima, minha potência!